Uma realidade é, quase todo mundo que estuda inglês pensa ou já pensou em algum momento o seguinte: poxa, eu entendo tudo que meu professor fala, eu entendo o que meus colegas do cursinho de inglês falam, entendo quando eu converso com outros brasileiros, mas quando eu vejo um gringo, pá, dá tudo errado, eu não entendo mais nada. Se for na tela da TV aí, nos filmes, nas séries, eu já não entendo. E se for pessoalmente, ainda soma um nervosismo, aí que a vaca foi pro brejo. Aí eu não entendo mais nada, eu não sei. Eu devo estar estudando o idioma errado aí. Não deve ser inglês, porque o que estão me ensinando lá no cursinho não é o que os americanos estão falando. Meu amigo ou amiga, eu sei o que você está falando, porque eu estive lá também. Eu sei que é difícil, eu já fui aluno. E realmente o jeito que os americanos falam é um pouco mais difícil mesmo do que entender brasileiros, porque eles falam com uma certa naturalidade, tem o sotaque americano e principalmente em algumas ocasiões, se você comparar com seu professor, que como ele está te ensinando tópicos novos, às vezes ele simplifica a pronúncia, ele simplifica o speaking dele para que você entenda melhor e compreenda mais a aula. Mas enfim, apesar de um pouco mais difícil, existem soluções para isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Igor Tavares e o que eu vou te fazer aqui hoje é te dar 3 dicas essenciais e que vão te ajudar muito para entender o inglês falado, inclusive o inglês dos nativos. Então, já te garanto que esse vídeo está muito legal. Se você está na luta para aprender inglês, já deixa seu like aí, se inscreva no canal porque toda semana tem dica de inglês aqui, toda segunda-feira às 19 horas. E enfim, antes de falar das 3 dicas que eu separei aqui, eu quero falar da dica 0, que é uma dica tão óbvia que eu não vou nem considerar ela como uma das 3, mas apesar de óbvia é a mais importante, ela serve de base para todo o resto, que é, logicamente, se você está aprendendo inglês, você tem que dar um jeito de escutar inglês o máximo possível. Então, quando você assiste séries em inglês, assiste filmes ou escuta podcasts, você acaba acostumando com o inglês. O negócio fica na sua cabeça por mais que você não perceba. Às vezes você é muito iniciante e pensa, poxa, eu tô lá assistindo meu filminho legendado, inclusive você pode pôr legendas em português, não tem problema, é melhor, muito melhor do que nada. E, cara, por mais que você não esteja entendendo nada, poxa, tô só lendo aqui, não tô entendendo nada, como é que eu faço? Pô, falaram que era pra eu assistir filme e não entendo nada. Será que esse é o caminho mesmo? É o caminho. Porque por mais que você não esteja entendendo no seu subconsciente, seu cérebro está montando padrões de frases. Ele está escutando e está gravando. Talvez ele ainda não interprete bem porque você não tem nível de inglês para isso. Mas está ficando no seu subconsciente e de uma hora para outra você vai ver isso tudo aí começar a fazer sentido se você escutar bastante inglês. Dito isso, vamos para a dica de número 1, que são contrações. Gringos e principalmente americanos amam contrair. No inglês você pode considerar que existe a regra da preguiça. Se der para encurtar, eles vão encurtar. Então, enfim, contrações como as contrações do verb to be, por exemplo, I'm, you're, she's, ou as negativas, aren't, isn't, doesn't, don't. Beleza, essas são manjadas. Agora tem algumas também que eles falam muito no inglês informal e essas você também tem que saber, que são muito importantes. Que são, por exemplo, wanna, gonna, gotta, kinda, oughta. Enfim, existem mais do que as que eu falei, mas essas são as principais e com essas você já resolve muita coisa. Então vale a pena até eu tomar um tempinho aqui para discutir elas com vocês e explicar mais ou menos como é que utiliza. Vamos começar aí com wanna. Wanna é uma contração para want to. Então você simplesmente pode substituir want to por wanna numa frase e os gringos fazem isso demais. Quer exemplo? Olha só. I want to be a teacher. Poderia ser dito também como I wanna be a teacher. E é o que você vai ouvir mais comumente em conversas aí do dia a dia. Gonna já é uma contração para going to. Então, o que tiver going to pode se substituir por gonna. E aí esse contexto é mais usado em frases do futuro, quando a gente usa going to como um auxiliar. E se você quiser saber mais detalhadamente aí sobre o tempo verbal futuro, deixa aí nos comentários que se muita gente quiser eu posso até fazer um vídeo a respeito aqui. Mas enfim, exemplo de gonna. I'm going to travel, poderia ficar I'm gonna travel. Só substituir o going to por gonna. O gotta já é uma abreviação para got to. E aí vale mencionar que muitas vezes, para falar que você possui alguma coisa, eles usam o verbo have. Por exemplo, I have a car. Em outras ocasiões, eles usam have got. Pode ser também que você veja a frase assim e é a mesma coisa.
Aí I have a car mudaria para I've got a car. Então, muitas vezes é nesse contexto aí que você vai ouvir o gotta. Em vez de got to, vamos falar gotta. Outro exemplo muito comum, quando você está indo embora, você quer falar, eu tenho que ir. Isso em inglês poderia ser I've got to go. Mas não é tão comum assim. O que você vai ver é a frase contraída usando gotta. I gotta go. Bem mais comum. O kinda já é uma abreviação para kind of. E essa a gente pode usar em dois contextos aí principais. O primeiro, kind of, significa tipo de. Exemplo, it's a kind of magic. É um tipo de mágica. E aí você poderia contrair para it's a kinda magic. Kinda magic, ao invés do kind of. E o outro exemplo que usamos kind of é no sentido de meio que. Exemplo, I kinda need some rest. Eu meio que preciso de um descanso. Então, ao invés de I kind of need some rest, eu só falei I kinda need some rest. E para finalizar as contrações, o outa é uma abreviação para out of. Então tem aquela frase clássica em inglês quando você está xingando alguém. Get out of here! Quer dizer, sai daqui, sai daqui. E você raramente vai ver alguém falando get out of here. Vai ser mais out of here, get out of here. Exceto quando eles estão falando lentamente, muito lentamente, de propósito, para dar algum efeito na frase. Por exemplo, get out of here! Viu que foi drama, né? Foi drama. Então, quando estão falando lentamente assim, geralmente é para dar um drama na frase. Se falarem assim no impulso, vai ser com contração. Get out of here. Então, é muito importante saber essas contrações aí, porque gringo usa demais, principalmente americano. Americano usa contração o tempo todo e se você não souber, você vai ficar aí perdido nas frases. Dica número 2 é: corra atrás de aprender expressões idiomáticas e gírias. Essa dica é importante porque muitas vezes no seu cursinho de inglês eles não vão ensinar esse tipo de coisa. Vão focar lá mais no inglês mais formal. Mas se você quiser entender uma conversa nativa do dia a dia, você tem que saber esse tipo de coisa, não tem como fugir disso. Porque a gente fala gíria o tempo todo em português ou expressões informais e isso não é mentira para o inglês. É a mesma coisa, eles também falam. E essas expressões podem ser muito confusas, porque às vezes se você traduzir ao pé da letra pode dar tudo errado. Quer ver exemplos? I'm not into Japanese food. Se eu fosse traduzir isso ao pé da letra, ficaria: eu não estou dentro da comida japonesa. Mas na verdade é muito mais no sentido de eu não sou muito fã de comida japonesa. Ou por exemplo, você quer falar que vai fazer uma festa. Aí traduzindo ao pé da letra você falaria I'm gonna do a party. Mas não usa o verbo do para fazer festa. Geralmente eles falam I'm gonna throw a party. Throw é o verbo arremessar, mas no contexto de uma festa é simplesmente dar uma festa. Então, esse tipo de nuance você só vai saber se você correr atrás de expressões mais informais. Quer uma dica para aprender expressões informais? Sincera, não é porque é meu, mas siga lá meu Instagram, porque enquanto aqui no YouTube eu foco em dar dicas mais complexas, vídeos maiores, lá no Instagram todo dia eu solto vídeo curtinho com gírias e expressões, todo dia. Então, é Quero Aprender Inglês 01, @Quero Aprender Inglês 01, o nome de usuário, e meu nome lá do perfil, Inglês com Igor Tavares, igual aqui no YouTube. Segue lá que você não vai arrepender. Tem gíria e expressão quase todo dia. Todo dia tem postagem e 90% dos dias são baseados nesse tema aí. Já a terceira dica é que eu considero mais legal no caso de entender nativos, mas é também a que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, que é o seguinte: você tem que prestar muita atenção no ritmo das frases e no jeito que eles conectam as palavras. Eu vou te dar alguns exemplos disso aí para entender e depois vou te explicar como é que você vai aperfeiçoar isso. Exemplos. I want to go to the beach. Um americano nunca vai falar essa frase assim. Ele vai provavelmente falar I wanna go to the beach. I wanna go to the beach. Primeiro ele usou wanna ao invés de want to, que já entra lá no tópico das contrações. E depois ele não falou go to. Quando eles falam rápido, muitas vezes eles falam gotta, gotta, gotta. O to fica meio suprimido. Go to the beach. Go to the beach. I wanna go to the beach. Enfim, isso acontece demais e a gente tem que estar muito atento nesse tipo de coisinha e acostumar com isso. Outro exemplo, quando alguém te fala alguma coisa em inglês e você quer falar e você pode falar, por exemplo, and you. Mas tem outro jeito, que é how about you. E eles falam isso rápido da seguinte forma: how about you?
How about you? Eles meio que suprimem o A do about, fica how about you? Outra forma de falar esse você também é what about you, que fica what about you? Então, what e o A, eles acabam emendando com uma palavra só, what about you? E isso acontece muito quando uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal. Olha mais um exemplo desse caso. I'm gonna start a new job. Falando lentamente, I'm gonna start a new job. Esse start e o A virou starta. I'm gonna start a new job. Porque o start terminou com T, consoante, e a próxima era o A, uma vogal. Então isso acontece demais e com muita frequência. Mas enfim, são muitos casos para eu ficar te falando aqui, senão esse vídeo ia ter, sei lá, 24 horas de vídeo para eu te falar cada caso particular. Então qual que é o método para você generalizar e começar a aprender isso aí de forma bastante eficiente? É você começar a imitar áudios em inglês. Você pega, por exemplo, listenings, pedaços de áudios em inglês, e começa primeiro a escutar com muita atenção, escute algumas vezes a frase e comece a observar onde é que eles estão contraindo, onde é que eles estão suprimindo letras e onde é que eles estão ligando frases, ligando palavras, na verdade. E aí começa a reparar e imitar. Tenta falar igual, se grave se for preciso. É até uma dica muito bacana, se gravar para você comparar, porque às vezes a gente não se escuta do jeito que está acontecendo de verdade. Então gravando resolve esse problema. Enfim, se você quiser saber mais dicas sobre esse método da imitação, eu vou pôr no card aqui em algum lugar, um vídeo que eu fiz sobre esse tema especificamente, que é como treinar pronúncia usando o método da imitação. E como eu também te disse, não é só a pronúncia que você acaba treinando assim, você treina o ouvido também, porque você acaba pegando as nuances do idioma, os detalhes. Isso é muito eficiente. Enfim, coloque em prática as 3 dicas que eu te falei, porque aí rapidinho você vai começar a entender muito bem o inglês dos americanos. Você vai parar ou vai pelo menos diminuir de ver aquela diferença de meu professor eu entendo e o gringo não. Isso vai acabando com o tempo. E logicamente, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele likezinho maroto aí, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que também está tentando aprender inglês e se inscreva no canal, porque como eu disse, toda segunda às 7 horas tem vídeo novo. Até!